Se você se sente preso em uma rotina de trabalho e consumo, ou se você gosta de filmes que trazem muitas questões psicológicas e filosóficas, esse filme é para você. Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme O Clube da Luta, com Brad Pitt e Edward Norton. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com um protagonista que nunca revela seu nome. Ele costumava ser um cara muito consumista, cuja única alegria era decorar o apartamento com coisas caras, mas entrou em uma tremenda crise de insônia depois de ficar 6 meses sem dormir e às vezes acordava em lugares estranhos. Porém, seu médico apenas passa coisas naturais para que ele consiga dormir. O protagonista protesta e diz estar sofrendo, mas o médico aponta que quem está sofrendo de verdade são os homens do grupo de apoio para aqueles que têm câncer no testículo. Curioso, ele vai até o grupo, onde todos desabafam e choram por causa do câncer. Lá ele conhece Bob, um ex-halterofilista que abusava de esteroides, mas após adoecer, a química do corpo começou a produzir muitos estrogênios a ponto dele desenvolver formas femininas. Logo o protagonista percebeu que se fingisse ser um deles, conseguiria superar a insônia. Sendo assim, ele passou a fazer parte de vários grupos de apoio durante toda a semana. Contudo, tudo mudou quando ele conheceu Marla Singh, uma mulher que usava os grupos assim como ele. O protagonista vai até ela para reclamar, porque não conseguia fingir direito com outro farsante no grupo. Mas eles conseguem chegar em um acordo dividindo os grupos para que eles nunca se encontrassem e trocam telefone para caso queiram trocar os dias. De volta ao trabalho, descobrimos que o protagonista trabalha em uma empresa de automóveis e que seu trabalho é assegurar que os acidentes causados por defeitos na produção, que são muito frequentes, nunca cheguem aos ouvidos da população, viajando por longos períodos por todo o país. Até que um dia, quando voltava para sua cidade, ele conhece Tyler Durden, com quem tem uma conversa amigável, e Tyler entrega a ele seu cartão. Contudo, assim que chega em casa, ele descobre que houve um incêndio em seu apartamento que fez ele perder tudo o que comprou. Sem ter onde passar a noite, ele decide ligar para Tyler e juntos se encontram em um bar. Eles se dão muito bem e têm uma longa conversa sobre consumismo e materialismo, e Tyler diz que as coisas que você possui acabam te possuindo. Depois disso, Tyler aceita que o protagonista more com ele por um tempo, mas primeiro pede para que ele o bata. O filme então aproveita para contar sobre Tyler, e vemos que ele trabalhava de noite trocando os rolos de filmes em um cinema, e frequentemente aproveitava para colocar cenas obscenas em pequenos flashes em filmes familiares, mas também trabalhou como garçom em hotéis de luxo, onde fazia coisas nojentas com as comidas das pessoas. De volta ao bar, o protagonista hesita um pouco, mas ambos trocam golpes e se sentem tão bem que decidem repetir algum dia. Quando finalmente voltam para casa, o protagonista vê que o lugar estava caindo aos pedaços e fica na dúvida se Tyler era o dono ou se tinha invadido. Os dias seguem com ele vivendo ali, se sujando na hora de escovar os dentes ou tomar banho, e o hábito de brigar começou a chamar a atenção dos clientes no bar, que pedem para participar também. O protagonista então começa a perder seu interesse pelo trabalho e a irritar seu patrão. É aí que eles entram em um acordo com o dono do bar e todo final de semana os homens se reuniam para fazer parte do Clube da Luta, como eles passaram a chamar. No clube haviam várias regras, mas as duas primeiras eram as principais. Você não fala sobre o Clube da Luta. Porém, muitos quebravam essa regra e o clube não parava de crescer. O tempo passa e o protagonista recebe a ligação de Marla, que fica querendo saber o porquê dele ter sumido dos grupos de apoio, mas ele responde que achou algo que funciona melhor. Ela diz que acabou de tomar vários comprimidos e que poderia morrer, mas o protagonista só ignora. Depois disso, o protagonista tem sonhos estranhos com Marla, e quando acorda, ela aparece viva na casa dele. Ele pergunta o porquê dela estar ali, o que a irrita e a faz ir embora. Tyler então aparece e explica que ao encontrar o telefone fora do gancho, falou com ela e decidiu ajudá-la. Contudo, quando chegou lá, a emergência chegou logo em seguida, a pedido dos vizinhos que sabiam o que iria acontecer. Eles passam desapercebidos e assim que chegam em casa fazem amor. Ele termina dizendo para que o protagonista não fale sobre ele para Marla, mas não diz o porquê. O tempo passa e os encontros entre Tyler e Marla continuam, o que o irrita bastante. Até que um dia a polícia liga para o protagonista e avisa que o incêndio no apartamento foi criminoso. Ao cair da noite, ele e Tyler vão juntos para fazer sabão. E para isso eles pegam gordura humana no lixo de uma clínica de lipoaspiração. E assim que chegam em casa, começam a produção. Tyler mostra muito conhecimento químico e diz que seria capaz até de produzir dinamite. E é aí que as coisas ficam estranhas. Tyler joga o pó químico na mão do protagonista, que sofre com a queimadura.
Tyler faz disso um ritual de passagem filosófico e mostra que também tem uma queimadura na mão. Somente quando o protagonista se entrega, ele limpa a ferida com vinagre. Pouco tempo depois, o chefe encontra as regras impressas do Clube da Luta na copiadora e vai tirar satisfação, mas tudo o que o protagonista faz é dizer terríveis ameaças caso o chefe contasse o que viu para alguém. Logo em seguida, Marla liga para ele e pede para que ele venha analisar se ela tem câncer de mama. Assim que descobre que ela não tem, ele sai dali e se encontra com Bob na rua. Os dois notam os machucados e descobrem que faziam parte do Clube da Luta em dias diferentes. Eles então marcam de se enfrentarem. Certa noite, em uma das reuniões do clube, Tyler faz um discurso sobre todos ali trabalharem com o que odeiam, para comprar coisas que não precisam. E podemos ver que no clube haviam desde jovens a idosos, de nerds a bandidos. Porém, o dono do lugar aparece para mandar todos embora dali, e desce a porrada nele quando ele se recusa. Tyler então aproveita o sangue e os machucados e mata o dono de susto. O dono promete que vai deixar eles ficarem ali e foge de medo. Durante a semana, o protagonista vai até o chefe para chantageá-lo. Ele pede para receber para ficar em casa, afinal a quantidade de poder que ele sabe sobre a empresa faria um estrago, e para ganhar o jogo de poder, ele se espanca para que o chefe fosse pego em uma posição comprometedora. No fim, o plano deu muito certo, e com tempo e dinheiro garantido, ele pôde investir mais no Clube da Luta. A partir daí, o clube deixou de ser só sobre lutas e começou a expandir. Agora os membros recebiam tarefas como destruir antenas de TVs, furar pneus, atrair pombos para que sujassem os carros de concessionárias, destruir produtos nas lojas e muito mais. Em uma noite, Tyler pega uma arma e junto do protagonista ameaça um jovem que trabalhava em uma loja para que ele fosse voltar para a faculdade de veterinária em até 6 meses. Depois ele libera o rapaz. Tyler explica que o rapaz vai apreciar mais a vida depois disso. Alguns dias depois, o protagonista descobre que Tyler estava construindo camas e que iria aceitar que os membros do clube vivessem ali em uma espécie de treinamento, desde que aguentassem 3 dias sem comida e debaixo de insultos. Depois disso, todos os que passaram no teste faziam todo tipo de tarefa e mergulharam de cabeça na ideologia anticonsumista de Tyler. Porém, as coisas ficam estranhas quando o protagonista descobre que, a mando de Tyler, o clube causou incêndios e pichou um prédio, de forma que até apareceu na mídia. Mas quando ele pergunta sobre isso, os membros dizem que as regras do projeto Violência é não fazer perguntas. As ações do clube tomam proporções ainda maiores, quando os membros se infiltram como garçons em uma palestra, onde vários membros do governo estavam discutindo ações que tomariam contra o Clube da Luta. Contudo, assim que o chefe de polícia foi ao banheiro, ele é emboscado por Tyler, que diz que iria castrá-lo se ele não cancelasse a investigação, e depois fogem do hotel. As ações de Tyler começam a irritar muito o protagonista, a ponto de fazê-lo machucar muito um dos membros. Uma discussão começa entre os dois e Tyler passa a dirigir perigosamente. O protagonista então tenta controlar o carro, mas é aí que Tyler revela que foi ele que destruiu o apartamento do protagonista, e que é para ele parar de tentar controlar tudo e deixar rolar. Com o resultado, eles batem o carro, o que só os deixam feridos. O acidente deixa o protagonista acamado por vários dias, e quando acorda não havia sinal de Tyler, e os membros estavam bem reservados quanto aos planos. É aí que Marla aparece, mas quando o protagonista diz que Tyler não estava, ela fica confusa e vai embora. De repente, uma grande confusão acontece, porque Bob havia sido baleado por um guarda após uma missão em que eles tinham que vandalizar um monumento de uma empresa. O protagonista fica com medo depois de ver o fanatismo dos membros e decide rodar o país atrás de Tyler. Ele então descobre que vários grupos foram abertos por seu amigo, que se tornou uma lenda urbana. Até que um dia, em um estabelecimento, ele encontra um membro do clube e o barman age como se já o conhecesse, o que o deixa confuso. O protagonista indaga um homem. Assim que o barman confirma que não está sendo testado, ele o chama de Tyler Durden e diz que ele queimou a mão dele com produto químico. Ao ouvir isso, o protagonista corre para ligar para Marla e pergunta sobre o relacionamento íntimo deles, o que ela confirma e o chama de Tyler. Assim que ele desliga, Tyler aparece no quarto, e é aí que o protagonista entende que eles eram a mesma pessoa o tempo todo. E Tyler diz que ele surgiu porque o protagonista queria mudar de vida, e que Marla precisa ser detida, por ser uma ameaça aos planos do clube. Desesperado, o protagonista corre para casa assim que pôde, mas não havia ninguém lá. Primeiro, ele tenta avisar as empresas que iriam ser os próximos alvos do grupo, mas descobre que os próprios funcionários eram membros do grupo infiltrados. Ele então pega todos os planos do clube e sai de casa. No caminho, ele encontra Marla e pede para que ela fuja da cidade por segurança e a deixa em um ônibus.
Em seguida, ele vai até a polícia contar tudo ao delegado sobre o plano de Tyler de destruir empresas de cartão de crédito para acabar com os registros de débito e causar um colapso econômico. O delegado acredita nele, mas assim que sai da sala, descobrimos que os policiais também eram membros do clube disfarçados e que haviam sido ordenados por Tyler para castrar todos aqueles que revelassem o plano, até mesmo ele. Porém, o protagonista toma a arma de um deles e consegue escapar. Ele decide ir até as empresas para desarmar a bomba. Ele acredita que saberia como, porque Tyler também sabe. Porém, assim que para o cronômetro, ele tem uma briga que o nocauteia. Quando ele finalmente acorda, ele encontra Tyler apontando uma arma para ele. Eles têm uma discussão sobre o que iriam fazer. O protagonista percebe que na verdade é ele que está segurando a arma e diz que os olhos dele estão abertos antes de atirar na própria boca. Ele sobrevive ao tiro, mas Tyler cai e desaparece. Depois do ocorrido, os membros aparecem trazendo Marla. Assim que ficam sozinhos, Marla fica bem preocupada, porém ele diz que tudo vai ficar bem e que ela o conheceu em uma fase muito estranha da vida dele. De repente as bombas explodem, enquanto eles assistem os prédios desabarem com a explosão, pondo um fim no consumismo do mundo, e o filme termina. Muito obrigado a todos que assistiram, eu espero que tenham gostado. Até a próxima!